Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Este é um canal de economia e o tema de hoje é por que a troca internacional? Ora bem, sabe-se muito bem que a troca internacional ou nos dias anteriores, ou nos tempos anteriores, sempre existiram e hoje em dia vão ganhando mais relevância, principalmente a nível das economias, a nível internacional. Porque estamos a falar de trocas internacionais, vamos falar também, vamos falar das economias a nível internacional. Vamos falar sobre um contexto geral de como é o comércio internacional, de como é o comércio externo tem se dado a sequência, até nos dias de hoje. Então, sabe-se muito bem que dois países podem sair a ganhar, podem se beneficiar, com trocas. Essas trocas podem ser através de bens, serviços ou ainda através de capitais. Agora, imagina que um país tem a capacidade de poder produzir um bem, ou tem a capacidade de poder produzir todos os bens a custos reduzidos, sem quaisquer problemas. Isso meio que pode atrapalhar o comércio internacional, uma vez que um país tem a capacidade de poder produzir todos os bens, de uma forma eficaz, muito bem eficaz. Outros países acabam por se dedicar que não têm essa mesma capacidade. Implica dizer que a troca internacional é necessária, é muito importante a troca internacional. Isso meio que acaba por quê? Porque acaba por beneficiar todos os países. Se um país decidir importar um bem, esse bem, sabendo que esse bem ele pode muito bem produzir de uma forma eficaz, aí assim ele prefere abrir mão da produção desse bem e importar, ter um custo um pouco mais elevado. Com que objetivo? Com o objetivo primordial ou principal de poder se concentrar na produção de um outro bem que ele tem a capacidade de produzir de uma forma mais eficaz ainda. Ou seja, se ele tem uma vantagem relativa em função, da produção desse bem em relação a outro país, devido aos seus recursos naturais e não só climáticos e muito mais, isso meio que acaba por fazer com que esse mesmo país tenha essa escolha de poder abrir mão da produção de um bem e ficar na produção de um outro tipo de bem na qual ele tem a capacidade de poder produzir de uma forma bem mais eficaz. Então, sabe-se muito bem que para um país poder abrir mão para poder produzir um outro tipo de bem, um outro tipo de bem, sabendo que ele tem a capacidade de poder produzir de uma forma bem mais eficaz, é através de um indicador chamado de como é que o país tem a capacidade, de como o país é bom em produzir esse bem. Ou seja, vamos lá supor, como é que nós conseguimos entender ou como é que nós conseguimos identificar se esse país é bom na produção desse bem ou não? É através dos seus indicadores, como os custos, o preço de venda, a qualidade. Se um país tem a capacidade de poder produzir a custos mais reduzidos possíveis em relação aos outros países, permanecer tática a qualidade, aumentar a qualidade e conseguir vender a um preço bom, considerável no mercado, nesse caso alto ou considerável no mercado, para beneficiar a ele mesmo, estamos a dizer que esse país é bom na produção desse bem. Ou seja, esse país, quanto mais eficiente for esse país na produção desse bem, aí sim, esse país é bom na produção desse bem. Por quê? Porque ele tem custos mais reduzidos, consegue manter a qualidade e consegue vender a um bom preço, a fim de conseguir arrecadar receitas para o país. Então esse país é bom na produção desse bem, porque tem todas as condições necessárias para poder produzir esse bem e mesmo assim ainda consegue ter consigo o retorno. Então vamos a dizer que esse país tem eficiência, ou seja, tem uma vantagem absoluta em face a um outro país. Então, imagina que um país quer importar velocípedes e brinquedos. Não significa dizer que esse país não tem a capacidade de poder produzir velocípedes e brinquedos. Tem a capacidade sim, mas digo que a honra desse país não é beliscada ou pelo fato de que
os velocípedes e brinquedos estão a ser importados, ou seja, se o país está a comprar brinquedos e velocípedes, não significa dizer que a honra desse país vai ser beliscada. Muito pelo contrário, eu acabei de dizer, ele prefere importar, né? Importar, sabendo que ele teria um custo bem mais reduzido na aquisição desse bem se tivesse produzido nele, se tivesse produzido no interior das suas fronteiras, podia muito bem ter um custo bem mais reduzido, um custo de vida mais reduzido, principalmente na população, né? Terá um custo bem mais reduzido porque é uma tradição. Quando esse país produz um determinado tipo de produto, dentro do mesmo vai ser mais barato em relação aos países que estão a comprar. Podia muito bem fazer isso, mas ele prefere abrir mão para poder se especializar na produção de um tipo de serviço, de um tipo de produto que ele tenha a capacidade de produzir de uma forma bem mais eficaz, né? Então, uma escolha que o país tem, né, para poder abrir mão na produção desse bem, a honra desse país não é beliscada, ou seja, não acaba por perder status a nível mundial, mas sim ele consegue, né, se concentrar na produção de um outro bem, de uma forma bem mais específica. A China exporta velocípedes e brinquedos, a Coreia televisões, o Brasil aço, tudo muito mais. E sabendo também que, ao contrário ou inversamente da França, que renunciou ao carvão, né, da Grã-Bretanha, que renunciou à indústria têxtil, né, e outros países também que acabaram por renunciar a outros tipos, tal como a Alemanha. A Alemanha renunciou aos aparelhos fotográficos, se bem que a França quer voltar novamente a produzir, né? Vamos lá ver até quando a França vai conseguir chegar à produção de carvão devido a essa guerra nuclear da Ucrânia contra a Rússia. Vamos lá ver. Então quer dizer que a troca internacional é bem necessária, acaba por beneficiar. Mas agora, o mundo interdependente é ao mesmo tempo uma benção e ao mesmo tempo uma maldição. Mas eu vou explicar mais à frente porquê. Agora eu quero falar sobre as fases da internacionalização econômica a nível, né? Nesse caso, quando falamos de internacionalização, estamos a tocar num aspecto mundial. A primeira fase é a fase, né, que nós chamamos que é a primeira fase, né? Esta primeira fase foi depois do século XIX, né? Em que o comércio era externo, passou a ser praticado externo, mas com a Segunda Guerra Mundial e com a queda da Bolsa de Nova York, né? Isso meio que abalou um pouco o comércio e fez comprometer a internacionalização. Acabou por comprometer um pouco. Mas digo que, com o andar do tempo, o comércio continuou a se perpetuar, permaneceu até os dias de hoje, permaneceu firme. A segunda fase é a fase das empresas, quando falamos da multinacionalização. Ou seja, as empresas deixaram de ser nacionais e passaram a ser multinacionais através de vários processos, né? Desde processos como o quê? Como aquisição direta, como fusão, né? Compras diretas das empresas. Isso foi marcado a segunda fase da internacionalização. A terceira fase é a fase da mundialização, em que as empresas passaram a ser planetárias, ou seja, desde o processo produtivo até a fase do controle das trocas, desde a fase da produção até a fase do controle de decisão passaram a ser planetárias, ou seja, passaram a ser globais as empresas, e deixou de lado, né, as empresas deixaram de lado essa necessidade de ter uma sede a nível nacional. Então entramos então assim numa fase de globalização mundial, da globalização econômica nesse caso. Agora, disse que o mundo interdependente é uma maldição, é uma benção, ao mesmo tempo uma maldição. Por quê? Porque ele cria riqueza e ao mesmo tempo acentua a miséria. Ele é capaz de trazer a paz, mas ao mesmo tempo fazer guerra. Ele cria, né? Ou seja, é capaz de poder melhorar doenças ou curar doenças, mas não impede a proliferação das mesmas. Ele inclui e exclui, constrói e destrói,
ama e odeia. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, dê o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas. E assim vai saber bem na mão, ative o sininho da notificação, assim vai saber bem na mão sempre que eu estiver postando vídeo no canal. Meu nome é David, este é um canal de economia. Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.